Hulk vai mostrar sua verdadeira força e os Vingadores vão descobrir que não podem vencer. A história começa no ano de 1945. Um grupo de soldados norte-americanos estão atravessando o oceano para começar um ataque surpresa contra o exército da Alemanha. Vemos que um dos aviões estava sendo liderado por um certo capitão que possui um escudo. Quando chega a hora, milhares de soldados saltam de seus aviões em direção ao campo de batalha e são recebidos por muitos disparos. Centenas desses soldados perdem a vida instantaneamente assim que tocam o solo, e alguns deles tentam de tudo para ajudar os outros, como esse fotógrafo, por exemplo. Quando a esperança estava sendo perdida, ele observou um avião se aproximando em alta velocidade. E de dentro dele saltou aquele homem com o escudo. Esse é o Capitão América e lidera todos os soldados sobreviventes numa invasão ao castelo habitado pelos alemães durante aquele período. Lá dentro, eles são recebidos por muitos disparos, mas o capitão consegue utilizar toda a sua proeza física para alcançar um outro andar e encontrou algo impressionante. Os alemães estavam trabalhando com criaturas alienígenas e, ao perceber que os inimigos chegaram, o comandante daquela base mandou que seus cientistas fizessem o lançamento de um míssil nuclear que vai destruir os Estados Unidos da América. Depois, ele começou a atacar o próprio Capitão América, que ficou impressionado com sua força. Acontece que esse comandante não é apenas um ser humano normal, ele teve seu DNA misturado com DNA alienígena e de repente o míssil começou a voar. Capitão América sabia que não podia perder tempo ali e fez de tudo para conseguir saltar em cima desse míssil. O comandante foi atrás dele, mas acabou sendo derrubado pelo capitão, que depois disso colocou uma granada para destruir esse míssil e impedir que os Estados Unidos fossem destruídos. Durante a explosão nuclear, naves alienígenas que estavam seguindo o míssil foram destruídas completamente. Todos os soldados ficaram extremamente tristes, afinal, Capitão América salvou a todos e depois perdeu a vida ao cair no oceano. 60 anos depois, vemos um submarino navegando pelas mesmas águas onde o Capitão América caiu. O general Nick Fury comandava essa expedição com a ajuda de alguns cientistas. Eles rapidamente chegaram ao seu objetivo. Utilizando lasers, eles fizeram buracos na camada de gelo e encontraram o corpo congelado do próprio Capitão América. Esse corpo foi levado instantaneamente até Nova York, onde os cientistas conseguiram fazer um processo de reanimação. O Dr. Bruce Banner estava trabalhando para o governo dos Estados Unidos, tentando reconstruir a fórmula do super soldado. Esse cientista é muito fã do Capitão América, mas até hoje ele nunca conseguiu recriar essa fórmula, porque lhe faltava amostras do sangue do único super soldado criado. De repente, aquela outra cientista veio avisá-lo que eles conseguiram encontrar o corpo do Capitão América, e nesse momento, o próprio capitão estava reacordando. Assustado, sem entender o que estava acontecendo, o capitão derrotou todos os soldados daquela base do governo e depois saiu correndo para escapar desse lugar, mas ficou em choque ao ver que estava num mundo completamente diferente. Era Nova York, mas existe muita tecnologia, e o próprio general Nick Fury veio contar para ele que o mundo mudou bastante, mas ele está bem. Capitão América então desmaiou. E enquanto isso, num satélite do governo, alguns astronautas faziam pesquisas para proteger o planeta contra invasões alienígenas, até que uma nave alienígena apareceu. Essa é uma nave da mesma espécie de alienígenas que atacaram o Capitão América em 1945. A nave deles é completamente indestrutível e destrói o satélite onde estavam os astronautas. Os líderes do governo exigem que Nick Fury reconstrua esse satélite imediatamente, mas como o homem falou que vai demorar muito para colocar outros satélites no lugar, os líderes exigiram que ele utilizasse o protocolo Vingadores. O general precisava se apressar e foi exigir que o Dr. Bruce Banner finalizasse o projeto do super soldado. A mulher, que é a outra cientista responsável pelo projeto, falou que eles estão atrasados, pois ainda estão esperando por alguns dispositivos que serão entregues pelas indústrias Stark.
York. Como está com pressa, o general vai conversar com o próprio Tony Stark, o dono da empresa. Vemos que ele estava em uma festa quando viu uma mulher que chamou sua atenção. Tony fez de tudo para que ela fosse com ele até o quarto dele, mas assim que chegaram, a mulher revelou sua verdadeira identidade. Ela é a Viúva Negra e está trabalhando com Nick Fury. O general veio ali para perguntar onde estão os dispositivos que ele comprou das indústrias Stark, e também, sabendo que Tony Stark é um dos maiores gênios da tecnologia, ele gostaria de perguntar se Tony conhece o Homem de Ferro, mas Tony Stark fala que não conhece ninguém que brinque com esse tipo de brinquedo. Ele agora tem que ir a uma reunião com o governador do estado, e antes de sair na viagem, ele garante que vai entregar todos os dispositivos. Enquanto isso, o Dr. Bruce Banner finalmente foi conhecer o Capitão América. Ele contou tudo a respeito do projeto do super soldado e tirou uma amostra de sangue do capitão. Depois disso, o general, junto da Viúva Negra, foram até um lugar secreto conversar com um homem chamado Hank Pym e sua esposa, que se chama Janet. Eles possuem uma tecnologia impressionante que lhes permite diminuir e aumentar de tamanho, e o general quer convidar Janet para fazer parte da iniciativa Vingadores. A mulher quer participar, mas só vai poder entrar no grupo se seu marido for aceito na iniciativa também. E como não tem outra escolha, Nick teve que aceitar os dois. Depois disso, vemos que o Homem de Ferro salvou um gigantesco avião que estava prestes a se chocar contra uma ponte na cidade de Nova York. Ele foi conversar com os jornalistas para dizer que isso foi apenas um trabalho normal, mas aí, utilizando sua tecnologia, percebeu que agentes do governo estavam por perto e resolveu sair voando dali. O general estava atrás dele e, utilizando a ajuda de Hank Pym, ele conseguiu interceptar o Homem de Ferro e lhe ofereceu uma oportunidade para se juntar à iniciativa Vingadores e salvar o planeta. Mas parece que o Homem de Ferro não aceitou. Ele diz que trabalha sozinho. Na próxima cena, vemos que o Capitão América foi visitar seu antigo amigo Bucky. Ele ficou sabendo de coisas terríveis. Todos seus companheiros do exército já perderam a vida e a mulher que o Capitão América costumava amar se casou com o Bucky. Todos tiveram que continuar vivendo depois que o Capitão América perdeu a vida. O capitão foi até o cemitério se despedir de seus antigos companheiros e Nick Fury disse que o capitão pode continuar honrando os nomes desses amigos, defendendo os Estados Unidos contra uma invasão alienígena. O general explicou que o Capitão América vai liderar o grupo da iniciativa Vingadores, pois ele é a única pessoa no mundo qualificada o suficiente, e nesse momento eles vão conhecer um dos possíveis membros da iniciativa Vingadores, um homem que se auto-intitula Deus do Trovão, e ele realmente é um deus de verdade. Ele se chama Thor e está ajudando habitantes de um certo lugar do mundo a proteger as baleias contra caçadores. Ele utilizou seus poderes para assustar esses caçadores que não tiveram outra escolha a não ser voltar ao porto. Capitão América e o general chegaram para conversar com ele, mas o Deus do Trovão não está interessado em ajudar o general com os planos de seu governo sujo. Mesmo assim, ele respeita o Capitão América, o maior soldado da história da humanidade, e diz que se o capitão precisar de qualquer coisa, pode contar com ele. No caminho de volta a Nova York, Capitão América viu vários prédios destruídos e perguntou o que aconteceu. O general explicou que o responsável por essa destruição foi o Hulk, um monstro que habita o corpo do Dr. Bruce Banner. Ele foi criado com muita radiação gama e toda vez que o doutor fica muito irritado, esse monstro surge de dentro de seu corpo, e quanto mais irritado ele fica, mais poderoso ele se torna. Depois disso, vemos que os membros da iniciativa Vingadores se reuniram para discutir o que eles terão que fazer. E durante a reunião, o próprio Homem de Ferro apareceu. O general então explicou tudo o que aconteceu durante a época que o Capitão América desapareceu. Os alemães estavam sendo ajudados por alienígenas, e as naves espaciais desses alienígenas só podiam ser destruídas por uma explosão nuclear. Isso porque essas naves são revestidas de um metal que não existe no planeta Terra. O governo conseguiu recuperar partes desse metal depois daquela explosão, e o general vai fazer uma demonstração. Vários soldados efetuam diversos disparos contra esse metal e nada acontece com ele. O governo chama esse metal de Vibranium, e a única coisa que pode penetrá-lo é um outro
outro pedaço do mesmo metal. Agora, o objetivo deles é conseguir mais desse metal para abater as naves dos alienígenas. Enquanto isso, vemos que um desses alienígenas invadiu uma base secreta do exército, copiando a aparência de um dos soldados. O general ficou sabendo dessa invasão e chamou o Capitão América. Acontece que o alienígena eliminou vários soldados e parece estar atrás dos satélites do governo, que podem detectar as naves dos alienígenas, e também deseja roubar todas as informações que puder. Ele utilizou todo o sistema de segurança do lugar para se proteger, e agora a iniciativa Vingadores terá que invadir aquele lugar para capturar esse alienígena e não permitir que ele passe as informações do governo para a sua espécie. Para ajudar nessa missão, o general confeccionou um novo escudo para o Capitão América, feito com pedaços de vibranium e pedaços de adamantium. Enquanto isso, o alienígena estava fazendo o download de todas as informações. Quando os Vingadores chegaram até essa base do exército, o Homem de Ferro também apareceu para ajudá-los. Eles têm poucos minutos antes que o alienígena termine de fazer o download de todas as informações do planeta. Vemos que o alienígena implantou vários explosivos ao redor daquela base secreta para facilitar sua própria fuga. Do lado de fora, Capitão América começou a montar o plano, mas antes mesmo de terminar, Janet invadiu aquela base secreta dizendo que sabe o que fazer. O marido dela vai ter que ficar do lado de fora para impedir que o alienígena escape caso ele consiga fugir dos Vingadores. Os outros invadiram a base enquanto o Homem de Ferro rastreava pelos céus para encontrar a presença do alienígena, e ele conseguiu fazer isso rapidamente. O sistema de segurança dentro daquela base secreta é muito poderoso e a mulher chamada Janet acabou sendo pega em algumas explosões. Homem de Ferro foi tentar ajudá-la e conseguiu encontrar o corpo da mulher, mas também foi atingido por várias explosões. Do lado de fora, preocupado, Hank Pym utilizou seus poderes para tentar invadir aquela base e salvar sua esposa. O alienígena finalmente terminou o download de todas as informações e agora vai escapar daquele lugar. Capitão América estava se aproximando e, com a ajuda da Viúva Negra, destruiu os últimos sistemas de segurança. Eles reclamaram muito dos outros Vingadores que não conseguem seguir ordens e conseguiram chegar até a parte onde estão os satélites, mas Capitão América encontrou os explosivos e eles tentaram correr, pois o alienígena detonou todos. A explosão acabou acertando o Hank Pym e ele nem viu quando o alienígena escapou daquela base. Homem de Ferro estava no chão, a explosão danificou sua armadura, ele está sem oxigênio. Para poder salvá-lo, o Capitão América teve que remover sua máscara e eles descobriram sua identidade secreta. Esse tempo todo, o Homem de Ferro era o próprio Tony Stark, e ninguém sabia disso. O general ficou muito irritado com o Capitão América, pois graças aos Vingadores, os alienígenas agora possuem todas as informações do governo. O Homem de Ferro foi embora, e completamente desolado, o Capitão América saiu andando sozinho daquele lugar. A Viúva Negra foi atrás dele, e enquanto isso o general foi colocar o plano B em prática. Ele quer o soro do super soldado para criar um exército para derrotar os alienígenas. E o Dr. Bruce Banner disse que o soro já está pronto. Enquanto isso, o Capitão América estava triste, pois não conseguiu terminar sua missão, e a Viúva Negra tentava convencê-lo que ele é o único capaz de ajudar o planeta Terra. Janet percebeu que foi ela a culpada por todos os problemas. Capitão América estava certo. Se os Vingadores tivessem seguido suas ordens, tudo teria dado certo. Quando o general chegou no laboratório, ele não encontrou o Dr. Bruce Banner, e desconfiado, ele resolveu abrir o armário onde ficavam as amostras de todo o projeto. Lá dentro, ele descobriu que todas as amostras de sangue eram do próprio Dr. Bruce Banner. Ou seja, durante todo esse tempo, na verdade, ele estava trabalhando em uma cura para si mesmo e não fez nada do projeto do super soldado. Quando o doutor apareceu, o general ficou muito irritado e disse que se o mundo for destruído, será tudo culpa dele. De repente, o general recebeu uma mensagem dizendo que os alienígenas vão entrar no planeta Terra em menos de 5 minutos. Ele saiu do laboratório para ajudar no combate e o Dr. Bruce Banner foi até a câmara, onde ele colocou todo o soro que criou para tentar curar seu problema. Ele tem a esperança que pode controlar a raiva do Hulk e começou a se transformar. Ele virou um monstro gigantesco e extremamente poderoso, mas por mais incrível que pareça,
Ele agora consegue se controlar e vai usar toda a sua força para ajudar o planeta Terra. As naves alienígenas já chegaram e com facilidade essas naves conseguem destruir todos os jatos do governo dos Estados Unidos. Até mesmo o porta-aviões voador foi derrubado. As naves alienígenas já chegaram a Nova York e começaram o ataque. Muitos alienígenas saíram de dentro dessa nave e vaporizaram vários soldados. O general e a Viúva Negra possuem objetos letais com munição de vibranium e poderão combater os alienígenas. O Dr. Bruce Banner levou a outra cientista para um lugar seguro e depois foi para o combate. A mulher contou para o general que o Dr. Bruce Banner se transformou no Hulk, mas agora ele é capaz de controlar toda a sua fúria. Capitão América voltou, ele está ajudando a combater os alienígenas e o Hulk com facilidade destrói vários alienígenas e manda o Capitão América sair da frente, pois é o próprio Hulk quem vai salvar o planeta. Hulk voltou para destruir as naves alienígenas e depois utilizou pedaços de vibranium para destruir os próprios alienígenas. Os Vingadores estão ajudando a evacuar as pessoas daquele lugar e o Homem de Ferro chegou para ajudar. Existem muitos alienígenas naquele lugar e todos os Vingadores têm que combatê-los. Cada um tem um jeito diferente de eliminar esses seres, mas parece que os seres humanos estão vencendo a batalha. De repente, o próprio Deus do Trovão chegou para ajudar. Com seus raios, ele destruiu uma das naves com extrema facilidade. Hulk estava distraído, eliminando os alienígenas, e nem percebeu que os seres humanos já venceram a batalha. Os Vingadores se aproximaram e o Capitão América tentou acalmá-lo, mas foi acertado por um golpe. O Capitão América desmaiou. Depois, o Hulk derrubou o Homem de Ferro com toda facilidade. Ele está completamente descontrolado, foi tomado pelo ódio e com um socão quebrou o joelho do Hank Pym. Em seguida, o desmaiou com uma pedrada na cabeça. Ele não teve a menor chance. Sua esposa tentou atacar o Hulk e foi derrubada com apenas um único movimento. O Deus do Trovão apareceu para colocar um ponto final nessa história. Utilizando seu martelo, ele acertou uma pancada tão poderosa que enviou o Hulk para fora do prédio. Mas ainda assim, o gigantesco monstro não foi derrotado. Eles começaram um combate impressionante. E o Capitão América perguntou para aquela outra cientista como derrotar o Hulk. E ela disse que a criatura não vai parar até que todos tenham perdido a vida. A única maneira de impedi-lo seria utilizando os remédios do Dr. Bruce Banner para desmaiá-lo, e o Capitão América mandou que a cientista fosse pegar esses remédios imediatamente. Enquanto isso, Hulk conseguiu derrubar o Deus do Trovão e foi em direção a seu martelo. O famoso martelo só pode ser levantado por aquele que seja digno de levantá-lo. Mas esse Hulk está tão irritado que seu poder beira o infinito e com força bruta ele conseguiu levantar o martelo e o arremessou contra o próprio Deus do Trovão. Thor desmaiou instantaneamente e Capitão América teve que aparecer para salvá-lo. Utilizando seu escudo, Capitão América conseguiu aguentar impressionantes 2 segundos numa luta contra o Hulk. E depois Hank Pym apareceu. Ele tentou esmagar o Hulk, mas acabou tendo o próprio pescoço esmagado pelo monstro. Ele iria perder a vida, mas sua esposa conseguiu aparecer e distrair o Hulk. Capitão América ainda não desistiu e continuou no ataque. Homem de Ferro veio ajudá-lo, mas foi rapidamente derrubado e o Hulk destruiu sua armadura. Capitão América foi derrubado também e o general foi o próximo. Capitão América ainda se levantou e nesse momento a cientista voltou com o remédio. Agora eles precisam distrair o Hulk, mas nada que os heróis façam é suficiente para impedir o monstro de se mover. Janet diminuiu de tamanho e entrou no ouvido dele, mas foi logo expulsa lá de dentro. Hulk arremessou uma pedra contra o Capitão América e agora vai destruí-lo, mas por sorte, a Viúva Negra conseguiu pegar o remédio e acertá-lo nas costas do Hulk. Nunca saberemos como uma agulha penetrou sua pele praticamente impenetrável. Agora que ele está mais calmo, a cientista conseguiu conversar com ele e fez o Dr. Bruce Banner voltar ao normal. Se não fosse isso, todos os Vingadores teriam sido destruídos. Depois disso, o Doutor nunca mais falou com ninguém e Capitão América recebeu uma visita de sua antiga namorada. Todos os Vingadores se reuniram e agora estão prontos para salvar o mundo quantas vezes forem necessário. E a história acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo!